Olá, o Te Interessa de hoje vai falar sobre direito das mulheres e situações que envolvem violência de todos os tipos em relação às mulheres. E para conversar conosco, hoje aqui ao meu lado, a advogada Raquel Magrini, especialista em direito de mulheres, que atua há 23 anos na defesa da mulher, é ex-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, seccional Mato Grosso do Sul, e também membro da Federação Internacional de Carreira Jurídica e também sócia do escritório Magrini Neto Advogados. Muito prazer tê-la aqui conosco hoje, doutora Raquel. Gostaria de abrir falando sobre a atuação da senhora. Há mais de 20 anos, o que a senhora considera que foram realizadas realmente ações efetivas em benefício das mulheres? Vanusa, é uma honra estar aqui conversando com você sobre esse assunto que tanto tem avançado, mas que a gente tem um caminho muito longo ainda a ser seguido. Mas eu atuo nessa área há bastante tempo, como advogada, desde a época que eu fazia estágio na faculdade, eu já estava aí participando da defesa do direito das mulheres, e depois fiz uma especialização, inclusive específica em direito das mulheres. Por quê? Porque é uma área que tem crescido muito e porque os direitos das mulheres aqui no Brasil estão cada vez mais sendo violados. Nós temos então agora nós estamos no Agosto Lilás, temos o mês específico do combate à violência contra a mulher, porque os números só têm crescido cada vez mais. Então a gente tem um mês dedicado a falar desse assunto, a direcionar a lei, a direcionar os números, as estatísticas, para demonstrar como a violência contra a mulher tem crescido. Aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, mais de 50% dos processos criminais que são registrados diz respeito à violência contra a mulher, Lei Maria da Penha. Mais Então, de cinquenta por mais de cento cinquenta É por muita cento, coisa, né, muita doutora? coisa, muita coisa. As medidas protetivas, não têm sido suficiente, a gente sabe que as mulheres conseguem a protetiva, mas ainda assim muitas acabam assassinadas, vítimas aí do feminicídio, então a gente precisa de fato olhar para essa situação no Brasil, que está cada vez mais alarmante. E aí só uma questão importante, Vanusa, já de início para a gente falar, a gente nem pode mais dizer: "Ah, isso é porque a gente tem notificado cada vez mais, tem mais delegacias especializadas", não, nós estamos falando de números recentes, de 2024 em relação a 2023, em relação a 2022, em relação a 2021. Então os nossos números são de agora, onde a gente já tinha, eh, toda a estrutura para receber essas notificações, então não havia, essa questão da subnotificação para considerar esses últimos números. No seu entendimento, por que que tantas mulheres têm resistência em denunciar o companheiro e que muitas delas acabam protegendo os companheiros mesmo depois de ocorrer algum incidente grave, né? Elas acabam não querendo denunciar ou pedindo para retirar a denúncia. Por que que você acha que ainda acontece muito isso? Os casos, antes quando a gente começou com a Lei Maria da Penha, que completou 18 anos na semana passada, a nossa realidade era outra. As mulheres tinham muito medo, porque elas não tinham, assistência, ou muitas falavam da questão financeira, não tinha para onde pedir ajuda, se sentiam de fato desamparada. O problema é que as mulheres não querem trazer aquela situação, porque acham que elas são transitórias. Elas não acreditam que aquele companheiro vai de fato agredi-la novamente, que ele vai, matá-la, enfim, ou dos problemas que passam até para os filhos. Porque na grande maioria das situações de violência doméstica, não é só a mulher que é ofendida diretamente, mas sim os filhos que estão ali naquele relacionamento presenciando todo tipo de agressão, todo tipo de abuso. Então as mulheres acreditam ainda que se permanecerem naquele relacionamento tóxico, ainda é melhor do que ficar sem família, do que destruir a família. É mais um peso além de tudo. Você sabe que você é agredida, você sabe que você precisa de proteção e ainda assim você não consegue se libertar daquele relacionamento, acreditando que você está protegendo a si e aos seus filhos. Então essa é a primeira situação muito grave. A segunda é medo. Muitas não denunciam, porque fala: "Se eu denunciar, de fato ele vai me matar. Se eu denunciar, de fato ele vai agredir meus filhos". E o terceiro ainda é a questão, da família, a questão patrimonial, a questão financeira, a questão emocional.
Então são situações que acorrentam as mulheres nessa situação de violência de gênero. Pela sua vivência e pela convivência com esse tipo de caso há muitos anos, qual que é a sua orientação, doutora? Sempre a denúncia, sempre. Primeiro, eu tenho falado muito da necessidade de procurarmos, rede de apoio. E hoje a gente tem a rede de apoio institucional, que são as delegacias especializadas, aqui em Campo Grande, a Casa da Mulher Brasileira, Que é uma referência no país, no né? país e mundialmente, inclusive, né, que é um lugar que concentra aí toda essa rede de apoio institucional, mas tem também a rede de apoio pessoal. É muito importante que, nós observamos o comportamento das mulheres para ver de fato, quem está sofrendo violência doméstica e familiar, para que a gente estenda a mão, dê ajuda, explique para essa mulher que ela precisa denunciar. Então, quando as mulheres sentem que têm apoio, que estão amparadas, é muito mais fácil sair dessa situação de violência. Nós temos uma gama de informações hoje à disposição, a gente tem internet, qualquer pessoa pode entrar, vai lá, dá um Google, recebe informação, o que que pode ser feito, o que que não pode, sem sair de casa, né. Ainda assim, por que que as mulheres são tão reféns dessa violência? É uma questão realmente cultural? O que que precisa mudar, doutora? Nós temos a questão cultural, obviamente, é uma questão que a gente tem, retrocedido nos últimos tempos, né. As Por mulheres quê? avançaram, eu acho que passou por uma questão muito ideológica, muito dessa questão de família, a gente não pode romper família, família, enfim, ainda que esse relacionamento leve a mulher à morte. Então a gente tem essa questão cultural e ela é mundial, a gente tem um retrocesso aí na questão dos direitos das mulheres em grande parte dos países, mas a gente tem também, não só a questão cultural, mas as mulheres mais vulneráveis são aquelas que não têm acesso à internet, porque o companheiro, a primeira coisa que o cônjuge, o que vive unido estável, o namorado, o marido, enfim, ele Tira o tira o celular da celular. mulher. Ele tira a comunicação da mulher. Ele não deixa que a mulher se relacione com a família dela. Ele proíbe que ela tenha contato com os amigos, com as amigas. Então fica muito mais difícil. Então, por isso que eu te disse, a rede de apoio dessa mulher tem que observar o comportamento. Tem que ver por que ela está ficando cada vez mais isolada. Se ela vinha aos finais de semana conversar com os pais, conversar com as amigas, por que ela não tem mais? Esse isolamento, ele é muito característico de violência doméstica e familiar. E hoje Então, qualquer um pode fazer denúncia, né, não qualquer precisa um deve. necessariamente ser quem Exatamente. está sofrendo a agressão, né. Exatamente. Nós precisamos observar e precisamos fazer a denúncia. Doutora, numa escala de 0 a 10, discriminação, como é que está hoje e a legislação tem amparado? A lei sempre ampara, porque eu falo que grande parte das situações que nós temos de violência não era nem necessário que a gente tivesse leis. Estão lá, a gente teria defesa pela Constituição Federal. O problema é que o Brasil, os números da violência têm crescido tanto, 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 que nós precisamos de mais legislações para falar especialmente de algumas situações. Exemplo, a lei do não é não. É uma lei que é recente e que veio para falar o óbvio. Eu não posso ser tocada por outra pessoa se eu não consentir. Permitir. Isso é tão óbvio, e a gente precisa de uma lei para falar sobre isso. Precisa. Eu ainda coloquei, bati um papo com umas crianças agora, na semana no Agosto Lilás, estava lá nessas escolas palestrando, e eles entenderam tão bem a hora que eu falei do lei do não é não, pode usar até no pega-pega. Se a menina falar não me toca, eu falei: "Exatamente isso, você entendeu o que a lei está querendo dizer e qual é o objetivo da Se lei". não pode, não Não pode. pode, não pode em qualquer circunstância. Nós tivemos agora na França, as nossas repórteres, as nossas jornalistas, 2 casos que no meio da entrevista veio lá torcedor e dá beijo, dá tchau para a televisão como se isso fosse normal. Não é normal. Na Espanha, por exemplo, no mês de janeiro, esse assediador que fez isso foi preso. A jornalista estava falando, o âncora parou o jornal, procuraram a imagem daquele homem e ele foi preso. É isso que a gente precisa demonstrar. Não é não, o limite é o limite. Mas, assim, a discriminação, ela acontece, às vezes, muito subliminarmente, e as mulheres não querem perceber, ou o hábito que a gente já incorporou, Vanusa. Eu finjo que eu não vejo, não quero causar constrangimento para ninguém. Nós sempre temos esse comportamento, eu não quero constranger. "Ah, não, deixa para lá, essa bobagem minha. Ai, o que que vão falar se eu me posicionar?".
Por isso que cada vez mais nós precisamos nos posicionar em todas as situações de discriminação, de violência ou qualquer outra que limite os nossos direitos. Durante a sua agenda de palestra, a senhora estava comentando a respeito das palestras, a senhora já identificou alguma situação que a senhora pode compartilhar conosco, que foi uma situação, assim, que tocou realmente o coração da senhora? Puxa, várias. Nas escolas estaduais, tem mais ou menos uns 5, 6 anos, quando terminava a palestra tinha fila. Porque as adolescentes ou os adolescentes, né, tanto meninos quanto as meninas, falava: "Eu não sabia que isso era violência, isso acontece dentro da minha casa com a minha mãe todos os dias". Então eu passei inclusive a levar o cartão com o telefone da defensoria pública, com os telefones aonde eles tinham que fazer denúncia. Toda vez era fila para poder indicar o que estava acontecendo dentro das suas casas. Eu tive num outro local que eu dei palestra com crianças especiais, e esse eu realmente chorei muito a hora que eu saí. Os índices de violência sexual contra criança, em especial se ela é portadora de alguma deficiência, é muito triste. E isso me chocou bastante, vendo como eles precisam de apoio, como eles precisam do nosso olhar. E como é que as pessoas têm coragem, né, doutora? Se aproveitando da vulnerabilidade extrema. Não lembra no Rio Grande do Sul? Logo no começo que teve toda a tragédia, as mulheres que foram, estupradas, esse é o problema. É o abuso sempre da parte mais vulnerável a que está em situação de extrema vulnerabilidade. Quais que são os tipos mais comuns de violência que a mulher ainda sofre, nas estatísticas aqui de Mato Grosso do Sul? A violência doméstica familiar. Porque essa a gente tem uma estatística real, né, os números ela precisa se proteger, a gente sabe que isso, leva à morte, o feminicídio está aí, os números todos estão indicando isso. Então a violência doméstica familiar, a gente consegue não só identificar, mas registrar e ter estatística. A gente não tem estatísticas, por exemplo, da questão do não é não, porque ainda, ninguém quer levar para uma delegacia uma situação, que acha que é: "Ah, não, deixa pra lá, só foi um beijo. Não, deixa". Então, tem uma subnotificação, as pessoas ainda não registram boletim de ocorrência em relação a isso. E outros crimes também, assim como o assédio sexual, o assédio moral, eles às vezes ficam só no âmbito do trabalho e não é registrado o boletim de ocorrência. Então, a gente não tem os números reais disso, como tem no caso da violência doméstica familiar. Qual que é a recomendação da senhora com relação a qualquer tipo de violência? Todo tipo de violência tem que ser rechaçado, como eu disse, a gente tem a proteção constitucional, mas a gente tem leis específicas para isso, né. Tem crimes acontecendo ainda que a gente tem coisa tão grave que a gente não vê os pequenos acontecendo, como entre os nossos adolescentes ou as nossas pré-adolescentes, que hoje já têm celular, que compartilham fotos sem entender que aquilo é intimidade de uma outra criança, sem entender o que está acontecendo. Então os crimes estão, o desrespeito aos limites que a mulher deveria ter, estão acontecendo cada vez mais precocemente. Então a gente tem várias leis que a gente tem que observar o cumprimento, como a lei do não é não, como a lei, da Carolina Dickmann, que fala a respeito dessa transmissão dessas fotos. As crianças estão em aplicativo achando que estão se divertindo, aí pede uma foto disso, aí pede outra foto daquilo, quando vê essas crianças já estão envolvidas em situações que elas não conseguem mais voltar atrás, porque nem compartilharam com os pais que estavam fazendo uso daquele aplicativo. Então nós temos muitas situações hoje para cuidar cada vez mais, porque a mulher que, se limita ou que não entende a defesa que ela tem que exercer do seu direito já desde agora, vai ser muito difícil que entenda na vida adulta e reaja na vida adulta a outros tipos de violência que ela possa sofrer. Quando a senhora vai dar palestra, qual que é a maior dúvida dos adolescentes? O que que eles perguntam mais? O que que a senhora acha que eles têm mais carência de saber? Bom, me chamou a atenção nesse mês como as crianças, quando eu digo criança, é pré-adolescente, 10, 11 anos, já são mais conscientes de algumas leis, e principalmente os meninos. Isso é muito interessante de ver, porque de fato a gente tem que olhar para a nossa sociedade, mas olhar também para os nossos meninos. As meninas têm que ser conscientes dos seus direitos, mas os meninos também, do que eles não podem fazer para que a gente consiga construir uma sociedade mais justa.
Então agora, quando eu vejo essas crianças, evoluindo tão rapidamente nesse conhecimento das leis, das normas, do que pode, do que não pode, você sabe que a lei será respeitada no futuro, porque eles já internalizaram aquela situação. Eles já entenderam a questão da igualdade, eles já falam da questão das oportunidades iguais. Então é muito diferente quando você tem isso dentro da escola, porque culturalmente você está mudando a sociedade. E na verdade mudar culturalmente é o primeiro passo para a gente ter uma sociedade diferente para melhor lá na frente, né. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem que olhar para as nossas crianças, a gente tem que olhar para a educação dela, como eles estão enxergando a igualdade, como eles estão enxergando o respeito aos outros. A senhora falou de educação, né, tantas mães em casa, educar não é fácil, né. A senhora é mãe, eu sou mãe, eu acho que é a parte mais difícil, né. Ter o filho é tão fácil, né, educar que eu acho que é a parte mais difícil. O que que a senhora indica, a senhora acha que é um direcionamento positivo na educação? A gente falar como educar fica complicado, né. Sem Então, dúvida nenhuma. então a gente não tem fórmula mágica, não tem bula, não vem com bula, nada disso. Então, o que que é um direcionamento positivo na educação, no caso de para a gente poder ter uma sociedade melhor? Respeito. Hoje mesmo, quando eu conversava com essas crianças, a gente falou muito sobre isso. Uma criança, um garoto me perguntou: "Mas como eu vou saber o que está na lei, o que não está na lei?" O que eu falei: "Mas você não precisa só seguir o que você está na lei. Você tem que seguir o que te direciona para o respeito." Quando nós olhamos para absolutamente todos os seres humanos, pensando que a gente tem que respeitar o outro, tá tudo resolvido aí. Então, conversando com eles é verdade, porque olha, se você respeita uma lei, você está respeitando outro ser humano. Se você respeita a vontade do outro, você está respeitando, você está dentro da lei. Então, respeito à mulher, a homens, a todas as diferenças que a gente tem aí, eu acho que é a palavra que deve seguir a nossa, que deve direcionar a nossa educação. Então, quem tem o respeito ao próximo, quem tem respeito aos pais, quem tem respeito aos professores, quem tem respeito à hierarquia, quem tem respeito à mulher, quem tem respeito a tudo. Então, eu acho que a palavra que deve sempre encaminhar a educação dos nossos filhos é essa: Respeito. respeito. Além do respeito, como é que essas crianças e esses adolescentes, eles enxergam, eh, essa sociedade que a lei traça? Como é que eles veem isso? Eles veem porque em casa, às vezes, a realidade não é muitas vezes, né, a que a sociedade traça. Eh, Como é que alguém que não vê respeito vai respeitar? Exato. Respeito à igualdade, por exemplo, se você não está vendo a igualdade, como é que você vai respeitar a igualdade? Por isso que a gente tem que fazer o dever não só de casa, mas ver quem está na nossa volta, mostrar, porque também a gente não pode colocar um rótulo, ou colocar um estereótipo, ou colocar uma limitação às pessoas que viveram dentro de famílias disfuncionais, achando que elas não podem ser melhores. Elas podem. É por isso que a gente tem que só não receber a rede de apoio, mas a gente tem que ser rede de apoio também para essas famílias que a gente percebe que está precisando, de uma criança com um pouquinho mais de atenção, porque está tendo um problema ali, uma outra que precisa de uma palavra, uma outra que precisa de uma orientação. Então, a gente tem que dar oportunidade para essas pessoas que estão nessa situação também de entender o que é o respeito. E a escola é um filtro, né, doutora? Sem dúvida. É na direção que vão parar todos os problemas, né, dos alunos que começam a dar problema em função do que vivenciam em casa, né. Sim. E a oportunidade de ter uma palestra, de ter esclarecimento, de estudar mais profundamente, de se aprofundar por curiosidade no tema, eu acho que isso é fundamental, né. Sem a escola, na verdade, eu falo que ela é uma parceira da família. Tem valores, tem situações que a família que tem que passar, né, que educa ali os seus filhos. Essa função é nossa, né, dos familiares. A escola, ela dá o conhecimento da matéria, o conhecimento técnico, as matérias, a formação, eh, do dia a dia. Mas os valores, essa vivência toda que a gente está conversando, é responsabilidade da família. E a gente tem que chamar a família
para essa responsabilidade, para que ela possa olhar as suas crianças, para que ela possa cuidar dessas crianças, não só fisicamente, porque cuidado não é só educação, levar para a escola, tá alimentado, tá doente, não tá doente, não. É estar bem emocionalmente, com uma saúde mental adequada, uma assistência emocional, é dever da família. E é por isso que a gente tem que passar sempre o que tem de melhor para os nossos filhos, para que a gente consiga construir uma sociedade aí mais igualitária, mais justa. Voltando agora para o agosto lilás, né, encerrando já o mês de agosto, quais são, os índices mais preocupantes hoje? Ou a gente já pode falar assim: "Nossa, como a gente está melhor"? Não, tá gravíssimo. Os números têm aumentado demais, demais. E isso tem me chocado. Com todo esse cuidado, com toda essa Com exposição. toda essa divulgação, a gente aqui mesmo no Mato Grosso do Sul teve um trabalho lindo, que foi lançado agora no mês de agosto, no dia do aniversário da Lei Maria da Penha, a hashtag, a campanha Todos por Elas, que é um movimento que foi feito entre o Tribunal de Justiça, entre, a Assembleia Legislativa e qual era o outro poder? É judiciário, o executivo e o legislativo, a Assembleia, o executivo e o Hum. judiciário, isso mesmo. É para que possa auxiliar as mulheres que são vítimas de violência doméstica, colocando as campanhas, inúmeras leis todos os anos vão saindo para dar amparo para as mulheres, mas mesmo assim os números só têm aumentado. Nós temos que olhar com muita preocupação o que tem acontecido. Na verdade, é necessário que as mulheres reajam a esses números? É mais do que isso, é necessário que toda a sociedade se engaje nessa situação, porque todos nós pagamos a conta. Não é um problema só daquela mulher que está sofrendo vítima de violência, é até uma questão financeira. Olha quantas instituições, o volume de dinheiro em campanha, tudo que a gente tem que mobilizar em hospitais, em mulheres que não conseguem trabalhar porque são vítimas de violência, em polícia, no próprio poder judiciário, como eu disse aqui, mais de 50% dos processos na área criminal são em relação à Lei Maria da Penha. Então, todos nós precisamos nos engajar nessa questão para mudar esses números e mudar toda a sociedade e a nossa própria vivência. Senão a gente não vai conseguir mudar. Mas não só as mulheres que são vítimas de violência, mas todos nós sermos rede de apoio para essas mulheres para mudar o que tem acontecido. Ser rede de apoio começa dentro de casa? Começa dentro de casa e começa olhando o comportamento de todo mundo que está na sua volta. Começa a observar aquela mulher que está mais quieta, olhar aquela amiga que está distante, como a gente falou no começo aqui do nosso bate-papo, aquela que mudou de comportamento de uma hora para outra. Tudo isso são indicativos que deve sempre ser observado por quem está próximo, pela rede de apoio. E se a pessoa não quiser ajuda? Muita gente fica receoso de se intrometer ali naquela situação, porque aquela pessoa tá tão aparentemente tão bem ali no canto dela e não aceita Mas muito como alguém vai ajuda. estar bem sendo O tá bem tem muita gente que não gosta que se intrometa, né, Não, sem doutora? dúvida, mas é essa hora que a gente deve sim aquele ditado antigo que em briga de marido e mulher não mete a É, colher, a gente já deixou ele de lado faz horas. faz tempo. A gente precisa começar um indicativo para essa mulher, ainda que ela porque quando a mulher é vítima de violência doméstica e ela não quer denunciar, ela vai ficando cada vez mais reclusa. Fica mais difícil de você se aproximar e de você falar. É sempre trazendo: "Não é normal, você precisa de ajuda. Eu tô aqui se você quiser denunciar. Eu tô aqui se você precisar de mim. Eu tenho uma amiga que aconteceu", porque quanto mais é comum para a mulher que é vítima, mais ela se sente à vontade em falar, em contar o que está acontecendo com ela. Então é trazer para essa mulher, que é muito mais comum do que ela imagina, e se ela não sair daquele ciclo de violência, ela Ela vai pode ser a morrer. próxima. Então é isso que tem que trazer para ela, deixar ela confortável para poder sair desse relacionamento tóxico, procurar ajuda, porque é muito mais comum do que ela imagina. Doutora, nosso tempo está chegando no final. Eu gostaria que a senhora olhasse ali para a câmera e passasse o recado para todas as mulheres, né. Atuar em defesa das mulheres é uma ação muito nobre, é uma ação muito dolorosa também, porque a senhora como mulher vê quanta coisa errada e muitas vezes fica impotente, porque a gente não consegue mudar o mundo, né, a gente tem que ir mudando de pedacinhos, né. Então, eu gostaria que a senhora realmente deixasse um recado aí para quem, eh,
precisa estender aí a sua rede de apoio. A gente está encerrando o Agosto Lilás e queria dizer que você não está sozinha. Assim como inúmeras mulheres conseguiram sair dos seus relacionamentos abusivos, tóxicos, você também vai conseguir. Procure o seu canal de comunicação. Se você ainda não consegue, procure a sua rede de apoio institucional ou a sua rede de apoio pessoal. Tem inúmeras pessoas que estão prontas para te ajudar nesse momento, porque a gente precisa de você aqui do outro lado, feliz, longe desse relacionamento que tanto te aprisiona, que tanto te causa mal, que causa mal aos seus filhos também. Então, seja também a rede de apoio a essas mulheres que estão em situação de violência e que precisam de você, precisam da sua mão estendida. Então, não basta que a gente receba o apoio, mas a gente tem que repassar esse apoio e ser a corda que puxa tantas outras mulheres que são vítimas de violência. Doutora, muito obrigada pela presença hoje da senhora aqui conosco, né, falando, dando essa aula aí de como proceder, né. Muitas vezes, por mais esclarecido que a gente seja, quando o problema é com a gente, fica mais difícil, né, fica mais difícil a gente enxergar as coisas com clareza, né. Isso é muito importante. Eu acho que toda ajuda, como a gente viu aqui, respeito, educação, toda ajuda é bem-vinda, né. Sempre. E eu te agradeço muito a oportunidade de falar de um assunto que eu gosto tanto de esclarecer, de defender. Te agradeço a oportunidade, você sabe que eu estou sempre pronta. Precisando de qualquer coisa é só chamar. E o Te Interessa termina aqui. Até a próxima quarta-feira, no próximo Te Interessa?